Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico, transmitido pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Começa em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. Nesta edição, a presença de Donald Trump, na primeira vez que um presidente norte-americano comparece ao fórum em 18 anos. No discurso de abertura, a afirmação de que a globalização está perdendo seu brilho. A Organização Internacional do Trabalho divulga relatório global e afirma que o desemprego e o déficit de trabalho decente continuam em 2018. A prévia da inflação oficial medida pelo IBGE mostra a aceleração este ano e a inflação baixa de 2017 fez com que 8 em cada 10 acordos salariais fechados no ano passado tivessem ganhos reais. E depois de tantos, o Procon de São Paulo divulgou hoje um balanço dos recalls convocados em todo o país no ano passado. E uma entrevista com o advogado tributarista César Moreno sobre a repatriação, entre os efeitos da lei, uma diminuição na desigualdade tributária. O cenário econômico está no ar. Começou nesta terça-feira em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, o maior evento global sobre o assunto. São mais de 3.000 participantes, 700 chefes de Estado e de governo, representantes de ONGs, executivos e empreendedores. Criando um futuro compartilhado em um mundo dividido é o tema central das discussões deste ano. A chamada Quarta Revolução Industrial, com suas novas tecnologias e seus efeitos sobre os trabalhadores e a economia, também está na pauta, o que inclui ainda o assédio sexual e a expectativa de crescimento prevista pelo FMI, em contraste com a crescente desigualdade entre ricos e pobres. A edição deste ano terá ainda a presença do presidente americano Donald Trump, de tendência protecionista e contrário ao liberalismo e à globalização. Tradicionalmente, os Estados Unidos não enviam seu chefe de Estado para o evento. O último presidente americano a participar do fórum foi Bill Clinton, em 2000. O primeiro-ministro da Índia, a gente vê nas imagens, Narendra Modi, fez hoje a abertura do fórum. No discurso, afirmou que a globalização está perdendo seu brilho, mas ressaltou que o isolacionismo não é a solução. O presidente Michel Temer também participa do fórum. Vai ser a primeira vez que o Brasil envia o presidente da República desde 2014. Temer chegou à Suíça e está em Zurique. A previsão do Palácio do Planalto é de que Temer se desloque para Davos amanhã de manhã, quando discursa na sessão plenária do fórum. Em sua página no Twitter, Temer disse que vai apresentar a Davos a agenda de reformas que está devolvendo rumo ao Brasil e virando a página da crise econômica. Quem já está lá é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que disse que o crescimento do PIB em 2018 pode superar os 3% previstos pelo governo. E mudando de assunto, uma semana depois de o governo afastar os 4 ex-presidentes da Caixa Econômica, o Conselho de Administração do banco se reuniu hoje, já sob o novo estatuto, para decidir como será a substituição. A gente vai então a Brasília conversar com Pedro Pontes, que tem as informações. Pedro, boa noite. Já tem alguma definição por aí? Não temos o Pedro? Bom, então a gente vai ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque por lá o IBGE divulgou hoje o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial. Maurício, explica pra gente como é que ficam os preços agora para esse começo de 2018. Boa noite. Olá, Vanessa, boa noite. Olha, os preços subiram um pouquinho nesse começo de ano, na primeira quinzena de 2018, que o IPCA 15 mediu. Ele ficou em 0,39%. O último IPCA 15 do ano, de dezembro, tinha ficado em 0,35%. Ou seja, esse ano ficou um pouquinho mais alto, mas mesmo assim, para o mês de janeiro, a média foi considerada muito boa, já que é o segundo menor IPCA 15 desde a criação do Plano Real em 1994. O outro IPCA 15 de janeiro, menor que o que foi registrado agora, só aconteceu no ano passado, em 2017, quando ele ficou em 0,31%. O que mais contribuiu para o aumento da inflação no início de 2018 foi a gasolina, os preços dos combustíveis que continuam subindo. Outra contribuição forte também para o aumento do IPCA 15 foi o fim da safra agrícola. Com o fim da safra agrícola, os alimentos acabaram subindo de preço. E ao contrário do ano passado, quando os alimentos puxaram a inflação para baixo, desta vez, no início do ano pelo menos, os alimentos estão puxando a inflação para cima. Já a energia elétrica, que foi a vilã do final do ano passado, agora no início do ano,
ela melhorou um pouquinho, já que aquela temida bandeira vermelha saiu de cena. A bandeira vermelha foi retirada pelo governo e a energia elétrica diminuiu. E com isso a inflação acabou não subindo tanto. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA registra uma alta de 3,02%, quase ali na meta do Banco Central, prevista para esse ano, que é de 3%, e acima do que ficou a inflação no período do ano passado, que fechou o ano em 2,94%, abaixo da meta. Resumindo, a inflação subiu um pouco no início do ano, mas uma subida considerada normal pelo mercado, dentro da média que já estava sendo esperada. Vanessa. Maurício, os alimentos que deram refresco, né, no ano passado, a gente já esperava que esse ano não vai ter a mesma folga, né? Obrigada pelas suas informações, daqui a pouco a gente volta a falar com o Maurício. Agora a gente vai para Brasília novamente tentar conversar com o Pedro Pontes. Pedro, já há alguma definição nessa reunião do Conselho de Administração da Caixa? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. Ainda não. Desde as 9 horas da manhã, o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal está reunido para decidir como será feita a substituição dos 4 ex-vice-presidentes afastados da instituição pelo presidente Michel Temer. O afastamento foi solicitado pelo Banco Central e pelo Ministério Público. Os dirigentes da Caixa foram afastados por suspeitas de corrupção. A reunião é a primeira após a aprovação do novo estatuto. A proposta altera toda a governança da instituição e tenta diminuir a interferência política. Com a mudança, o meio político perdeu o poder de nomear os principais executivos, com exceção do presidente da Caixa, que continua a ser uma indicação do presidente da República. A reunião está sendo comandada pela presidente do Conselho de Administração, a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi. Ela foi uma das defensoras de normas ainda mais duras para a contratação de executivos e propôs ainda critérios mais específicos do que prevê a nova lei das estatais. Além de receber o crivo de consultorias de caça-talentos, o novo executivo terá de cumprir novas normas colocadas no novo estatuto, que aumentou de 2 para 9 os artigos que falam sobre as proibições para executivos da Caixa. Antes, apenas condenados com decisão transitada em julgado não poderiam assumir cargos superiores na Caixa. Os executivos afastados são Antônio Carlos Pereira, do Corporativo, da área do Corporativo, Deusdina dos Reis Pereira, dos Fundos de Governo e Loterias, Roberto Derzier, do Governo, e José Henrique Marques da Cruz, que trata com clientes, negócios e transformação digital. Por enquanto, nós não temos ainda uma definição dos novos nomes que vão substituir esses 4 dirigentes que foram afastados pelo presidente Michel Temer a pedido do Banco Central e do Ministério Público. Vanessa. Obrigada, Pedro, com as informações aí detalhadas sobre essas mudanças que, sem dúvida, aumentam a transparência aí sobre a Caixa, né? Bom, a gente está falando de inflação. A inflação baixa de 2017 fez com que 8 em cada 10 acordos salariais fechados no ano passado tivessem ganho real. Isso segundo dados da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, combinados com números do Ministério do Trabalho. A gente preparou umas telas para entender melhor esses números. Vamos dar uma olhada nelas? Olha lá, tiveram reajustes acima da inflação. Em 2017, 79% dos contratos que foram negociados. Em 2016, esse número era menor, correspondia a 27%. A gente tem também aí o índice que corrigiu esses contratos, é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e a inflação apurada por ele foi uma inflação de 2,07% em 2017. É uma inflação um pouco menor do que a oficial do IPCA, também medida pelo IBGE. A gente vai agora para a próxima tela. Tiveram reajustes abaixo da inflação em 2017 apenas 10% desses acordos salariais. Em 2016 foram 46%. E aí, o que é que garante esse ganho? Teve lá um reajuste que ele é nominal, mas como a inflação ficou muito baixa, quando a FIPE foi lá e olhou esses dados pela inflação, pelos dados reais, aí sim a gente vê esse ganho que a FIPE apurou. Próxima tela. Em 2017 foram fechados 17 mil acordos salariais e eles tiveram um ganho médio de 0,67%, isso na média. Já em 2016 foi nulo, os trabalhadores não tiveram nenhum ganho, apesar de muitas vezes terem tido aí reajustes acima da inflação nominal. Tem mais uma tela com os dados da FIPE. Aí por estado, olha, os acordos salariais ficaram, a gente falou dessa média agora há pouco de 0,67%, e por estados, o Amazonas
teve uma alta de 1,27%, ganho real. Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Norte, a mesma alta, 0,2%, foram as maiores altas apuradas pela FIPE. E Acre e Sergipe, com altas, com ganhos reais, mas menores, né? Acre 0,06% e Sergipe 0,18%, um dos efeitos dessa inflação mais baixa de 2017. E uma diminuição na desigualdade tributária. Esse efeito positivo foi um dos que o programa de repatriação teve sobre a arrecadação em 2016. Um efeito temporário, sim, porque a lei vigorou ali em 2016, também renovado para 2017, mas que ajuda a refletir sobre o nosso modelo tributário, que incide mais sobre o consumo e aí, igualmente, entre pobres e ricos, do que sobre a renda e o patrimônio. Sobre esse assunto e sobre outros efeitos da lei de repatriação, você acompanha agora a entrevista que a gente fez mais cedo com o advogado tributarista César Moreno. Acompanhe. Bom, César, teve um relatório da Receita divulgado no finalzinho do ano passado sobre 2016, né, sobre a lei de repatriação, que mostra que com a arrecadação dessa lei a gente conseguiu resolver aí, pelo menos momentaneamente, ou melhorar a nossa arrecadação tributária em termos de desigualdade. A gente tem umas telas que a gente separou com os dados, vamos dar uma olhadinha, César? Te convido a ver com a gente. Olha lá, na primeira etapa, né, que terminou em outubro de 2016, mais de 48 bilhões de reais arrecadados, isso imposto de renda e multa. Os contribuintes nesse caso pagaram 15% de imposto de renda, 15% de multa. Aí a gente vê a próxima tela, que é o resultado que a Receita Federal divulgou. Então, com isso, a tributação sobre a renda, que é o que importa aqui, passou de 5,88% em 2015 para 6,47%. Um resultado positivo aí apontado no balanço da Receita, resultado da lei de repatriação. Quer dizer, uma medida importante nesse sentido, porque essa desigualdade tributária que a gente tem é preocupante e, enfim, né, vira e mexe a gente fala disso quando se fala em reforma. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que do ponto de vista de nós, tributaristas, acho que a lei da repatriação, ela atendeu o objetivo pretendido pelo governo na medida em que eles conseguiram trazer o rendimento e a arrecadação que eles já estimavam. Então, acho que o governo trabalhou correto porque ele fez uma propaganda quase que terrorista para os contribuintes, dizendo que ele já tinha acesso às informações aí com base na troca de informações com o governo americano e também com a ampla divulgação daquele acordo com os países signatários, membros da OCDE, que também prevê uma troca de informações num tratado multilateral. Então isso fez com que muita gente repensasse aí a estratégia de manter dinheiro no exterior, sem declarar nem no Banco Central, nem na Receita Federal, para fazer o seu pé de meia lá fora contra qualquer eventualidade aqui no país. Então isso realmente trouxe muita gente para dentro da tributação, ou seja, passaram a ser contribuintes formais novamente, que ofereceram a tributação, todos os seus rendimentos no Brasil e no exterior, e isso representou esse aumento na carga tributária no corrente, né? Ou seja, além daquele imposto que foi pago no momento em função da adesão do programa de repatriação, né? Exatamente, o restante que é o corrente, ou seja, todos os rendimentos que ele passa a ter no exterior, trazendo ou não para o Brasil, que ele tem que oferecer a tributação aqui no Brasil, alguns com base no Carnê-Leão, outros rendimentos com base no ganho de capital. Isso agora, esse aumento que a gente teve aí, né, resultado da lei, você acha que ele corresponde realmente a esses recursos que estavam lá fora ou poderia ainda ter sido maior? Eu acho que eles correspondem efetivamente àquilo que estava lá fora e mais especificamente àquilo que os contribuintes que poderiam aderir validamente à lei da repatriação aderiram. Então, eu acho que há ainda valores no exterior, seguramente há, mas eu acho que os contribuintes que ficaram lá são aqueles que cometeram ilícitos que são vedados pela própria lei de repatriação. Então, aquele receio que se tinha de permitir que um traficante de drogas, que um sequestrador lavasse o dinheiro dele, isso realmente não foi atingido, porque essas não são situações que não são autorizadas pela lei. Aproveito então para te pedir para explicar um pouquinho o que é que a lei permitia, né? Quando a gente está falando de repatriação, é trazer recursos lícitos que estavam lá fora por algum motivo, né? Basicamente a lei ela mostrava a possibilidade dos contribuintes regularizarem a vida deles com relação ao patrimônio mantido no exterior não declarado no Brasil. E esse não declarado, ele abrangia duas declarações diferentes. A primeira era a declaração de imposto de renda para a Receita Federal e a segunda era a declaração de capitais brasileiros no exterior. E é importante a gente falar isso, porque o fato, até 2000, se não me engano,
só tínhamos uma declaração a apresentar. Mesmo quem tivesse patrimônio no exterior, declarava tudo só para a Receita Federal, na declaração de imposto de renda. 2001 para frente, eles criaram a declaração de capitais brasileiros no exterior. E aí, o contribuinte passou a ter uma duplicidade de declaração. Então, ele tinha que informar bens e direitos, patrimônio no Brasil e no exterior, para a Receita Federal e para o Banco Central só o patrimônio no exterior. Imóveis, cavalos, bens de valor, dinheiro, aplicações financeiras. Então isso tinha que ser informado também para o Banco Central. Passando de 100 mil dólares no exterior por ano, ele era obrigado a declarar lá. E o simples fato do contribuinte deixar de declarar para o Banco Central, ainda que ele tivesse declarado para o imposto de renda, o tornava aí alguém que tinha cometido um ilícito que poderia responder até penalmente por isso. Então, essa é a diferença. Então, basicamente, o grande crime que a Receita Federal, que o governo, de maneira geral, tentou buscar atrair os contribuintes foi justamente para esse crime que entra no mesmo dispositivo lá do conhecido por evasão de divisas, que é o de manutenção de patrimônio no exterior sem declarar. Fora isso, o governo também permitiu que quem tivesse crime contra a ordem tributária e crime de sonegação fiscal, também de se regularizar perante a Receita Federal, que era basicamente aquele comerciante, aquele empresário que pegava uma parte do seu faturamento, que ele tinha um caixa 2, e mandava para o exterior e deixava a poupança dele lá, que ele não tributava aqui, não tributava lá, não oferecia aquilo nunca a tributação, nem aparecia. Então, considerando que boa parte do patrimônio formado no exterior também podia vir disso, então o governo, na lei, trabalhou para que essas situações, crime contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal e manutenção de patrimônio no exterior não declarado, fossem situações que ele permitia regularizar por meio da adesão ao programa de repatriação. Ficava de fora os crimes comuns, né? Roubo, e tráfico, nesse caso, etc. com recolhimento de multa, muitas vezes? Não, 100% das vezes. 100% das vezes. Exatamente. Então, se condição pagava... para fazer. Na primeira versão era 15% de imposto, mais uma multa de 100%, ou seja, a carga tributária total era de 30%. E na segunda fase da repatriação, o governo encareceu um pouco a conta. Então, ao contrário do que todo contribuinte esperava ver, né, do governo, assim como momento, exatamente, do que acontecia nos programas de recuperação fiscal, a coisa melhorava a cada programa. Então, no caso da repatriação, eles pioraram, eles aumentaram. E sempre a essa conta. expectativa aqui, né? Quem não paga sempre tem uma chance de depois pagar melhor. Exatamente. Vamos para a segunda tela, já que você mencionou, então, esse valor da multa, que ficou um pouquinho mais alto, a gente vê ali, ó, 20,25% de multa, né? Mas aí a segunda etapa tem uma expectativa menor, né? Aliás, havia uma expectativa grande de arrecadação, 13 bilhões de reais, mas a arrecadação efetiva ficou ali um pouco acima de 1 bilhão. Como você disse, né? As pessoas, então, achavam que iam melhorar, essa situação ia melhorar, e aí não houve. Quer dizer, as pessoas desistiram, então. Mas então elas podem ter problemas lá fora? Sem dúvida nenhuma podem, porque hoje em dia o governo tem uma base de dados muito grande por conta de todos esses tratados que ele celebrou com os Estados Unidos e com os países membros lá da OCDE. São hoje cerca de 106 países, né, com os quais o Brasil troca informações, né, manda daqui para lá e recebe de lá para cá com relação a aplicações financeiras. Quer dizer, não vai mais precisar que essas pessoas, esses contribuintes em potencial, se declarem, porque agora vai ter meios mais eficazes de fiscalizar. Exatamente, já tem. Na verdade, o Brasil já vem desde 2010, 2011, celebrando tratados bilaterais para troca de informações. E, além disso, o Brasil também já tem uma série de tratados para evitar dupla tributação da renda, e todos esses tratados já previam também a troca de informações, algum tipo de cooperação internacional entre os países signatários, de forma que as administrações tributárias do Brasil e do país signatário, normalmente os países todos os do primeiro mundo, da Comunidade Europeia, África do Sul, China, Japão, todos esses países têm tratados já com o Brasil. Então o Brasil já pode pedir esse tipo de informação para esses países e dar em troca também informações relativas a contribuintes que têm. Agora, César, imagino que vocês devem ter lá uma quantidade de clientes agora preocupada, tendo patrimônio lá fora regular, que poderia, né, ter sido repatriado e não foi. Há o que fazer agora para trazer esse patrimônio de volta, para legalizar? Regularmente, não. Qualquer coisa que seja feita agora, sempre vai haver um risco, porque o passado ele não vai ser perdoado. Então, até existem mecanismos para se internalizar o capital, mas não são mecanismos que vão liberar esse contribuinte de responder pelo passado.
Agora, existem problemas aqui na entrada desses recursos? A gente tem visto, por exemplo, tem até saído nos jornais, que o Carnê-Leão tem cobrado tributações que às vezes não são devidas, segundo o entendimento de vocês, advogados tributaristas pelo menos, né? Que dificuldades vocês têm visto aqui na entrada desses recursos em relação à Receita Federal? O que nós vimos aí que chamou a atenção foi uma solução de consultas pedida pela Receita Federal sobre uma dúvida de um contribuinte a respeito da tributação aplicável para um contribuinte que retornava o dinheiro dele do exterior, que estava numa empresa offshore, ou seja, numa empresa que ele criou lá para segurar os investimentos financeiros dele, e que ele trouxe o dinheiro de volta para o Brasil como redução de capital. Então ele perguntava qual era o mecanismo correto para oferecer a tributação, esse rendimento. E haviam 2 dispositivos aplicáveis, um mais benéfico que dava uma isenção, um outro que tributava o ganho de capital a 15%, e a Receita Federal, do nosso ponto de vista... Não, ela inventou um terceiro. Inventou um terceiro. Ela inventou uma terceira via. Ela falou, não é nenhum nem outro. Na verdade, do nosso ponto, Receita Federal, a nosso ver, isso corresponde a um rendimento corrente que tem que ser tributado pelo Carnê-Leão, tabela progressiva. Então, do nosso ponto de vista, dos advogados tributaristas, é um erro. Na verdade, é uma interpretação forçada da Receita Federal para tentar arrecadar mais. Exatamente. Então, a gente já tem uma possibilidade de judicialização dessas questões da repatriação da lei? Não, seguramente isso vai acontecer, porque a Receita Federal, o que a gente tem notado é que, como não houve quórum no Congresso para aumentar a carga tributária, então a Receita Federal apertou um pouco mais os contribuintes no quesito fiscalização. Então, ele tem buscado arrecadar de todas as formas e tem intensificado as autuações. Acho que o próprio relatório da Receita Federal dá conta disso, de que ela autuou mais e ela lançou mais tributos e agora vai começar a cobrar mais e cada vez mais rápido. E a gente teve mais uma tela que a gente vai ver agora. Com isso, um aumento da carga tributária de 2015 para 2016 passou ali, né, de 32,11% para 32,38% do PIB. Te pergunto, ainda é muito alta, quer dizer, em relação a outros países e ainda mais porque a gente tributa muito pouco a renda, né? Será que a gente pode esperar isso numa eventual reforma tributária? Olha, eu acho que a gente não vai ver uma redução da carga tributária tão cedo, infelizmente. E nem uma diminuição desse desequilíbrio? Eu acho que ainda não. Na verdade, eu acho que isso demanda a reforma tributária em si é um tema muito polêmico. Sim, então você tem muitas perdas, né, de um lado e de outro, e o ponto é que nenhum dos entes da federação quer perder nada. E por outro lado, a própria União está muito sobrecarregada, com muitos custos, especialmente despesas correntes, né? Então ela não tem muito como abrir mão desse dinheiro nesse momento. E a nossa carga tributária não é das menores, porque embora nominalmente a gente tenha 32% do PIB não é tão alta, então? Não, a carga é total, mas eu estou pensando em imposto de renda e contribuição social, você tem, por exemplo, a alíquota efetiva de 34%. Se você for comparar com outros países, você tem mais, 40%, 45%. Só que em contrapartida, nesses outros países, que são países de primeiro mundo, o contribuinte ele tem uma alíquota mais alta, porém ele tem um direito à dedução mais amplo do que aqui. Porque aqui você tem uma alíquota nominalmente menor, só que o contribuinte não tem direito de deduzir essas despesas, uma boa parte delas que seria lícito, seria justo ele deduzir, né, para efeito de apuração da renda, das receitas, etc. Então isso faz com que a gente chegue nessa carga tributária total de PIB imensa que você vê aí. E essa tributação do consumo que atinge todo mundo de maneira igual, né? Exatamente. César, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado você. Depois do intervalo, o fechamento do mercado financeiro. A gente volta já. Estamos de volta, vamos para os números do mercado financeiro. Bovespa fechou hoje uma pequena baixa, 1,22% aos 80.678 pontos. Dólar, alta de 0,90%, R$ 3,23. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou hoje um relatório com um panorama do mercado de trabalho no mundo. O estudo traz um alerta, aponta para um alto déficit no trabalho decente. Quem conversa com a gente hoje da redação aqui de São Paulo é Luana Ibelli, tem os detalhes. Luana, boa noite. Boa noite, Vanessa. Pois é, esse relatório da Organização Internacional do Trabalho, divulgado nesta segunda-feira, mostrou que o número de pessoas desempregadas vai cair de 12,9% para 11,9%, ou seja, uma queda de 1 ponto percentual. Essa é a primeira queda desde 2014 nos desempregados aqui
do Brasil. Essa projeção da OIT mostra que essa queda acompanha uma tendência mundial. Agora, ao mesmo tempo, os empregos vulneráveis, eles aumentaram, né? Então, isso significa que mesmo com essa taxa de desempregados abaixando aqui no Brasil, os empregos vulneráveis vão aumentar em 2018. Vanessa. O Cenário Econômico termina aqui. Boa noite.